Fala galera do meu channel! Aqui quem fala é o professor Eduardo, famoso quadrado, seu professor de física. Já começando com um coraçãozinho para vocês, para mostrar que eu realmente me preocupo com a sua educação. Dá uma olhada nessa imagem maravilhosa. E hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre formação de imagens. Eu não quero trazer para vocês nada relacionado à conta aqui, tá bom? Só quero mostrar como é que as imagens são formadas numa câmera escura, espelho plano, espelhos côncavo e convexo. Se essa imagem vai estar de cabeça para cima, se ela vai estar de cabeça para baixo, se ela vai trocar a esquerda pela direita, se ela vai ser maior ou se ela vai ser menor. É só essa avaliação que eu quero que vocês saiam daqui sabendo. Então, pelo amor de Deus, bastante atenção, porque a aula é curta e grossa e bem objetiva para você, beleza? Galera, olha só, existem algumas formas de a gente formar imagens, né? As imagens elas são formadas pelo encontro dos raios luminosos ou pelo prolongamento dos raios luminosos. Ou seja, para formar imagens você precisa de luz. Basicamente isso. É por isso que você não consegue se enxergar em um espelho à noite, por exemplo, né? Porque você não está iluminado. Quando você está iluminado, essa luz é refletida por você e bate no espelho e você consegue se enxergar na frente de um espelho. Mas olha só, a gente sabe que precisa de luz, beleza, show. Mas existe um princípio muito importante dos raios luminosos, que é o princípio da propagação retilínea da luz. Então a gente vai considerar que a luz se propaga em linha reta, tá beleza? Olha só. O primeiro tipo de formação da imagem que a gente precisa entender é o da câmara escura. Professor, câmara escura não era aquele jeitinho que a galera utilizava para tirar fotografias antigamente? Exatamente. Galera, antigamente você deve ter percebido ou já deve ter enxergado em algum filme antigo que se usava uma câmerazinha escura onde o fotógrafo ele colocava a cabeça dele aqui dentro. E aí a pessoa tinha que ficar parada meia hora na frente dessa câmerazinha, enquanto ele apertava um botão e uma pólvora aqui, ó, estourava, né, emitindo luz, batendo nessas pessoas e a luz ela era refletida de volta para dentro de um pequeno orifício na caixa. Aqui atrás daquela caixa tem um negócio chamado de papel fotossensível. Professor, não estou entendendo nada. Tá bom, vou te explicar. A pessoa está bem aqui em frente a essa câmara escura, que na verdade é só uma caixa, tá beleza? Onde o único lugar por onde a luz pode entrar é por um orifício bem na frente dela. Peguei uma caixa de papelão, por exemplo, deixei ela toda fechada, então ela é uma câmara, ou seja, um quarto que está escurinho. Na frente dela eu fiz um pequeno orifício, eu fiz um buraquinho por onde a luz vai entrar. E aí na frente dessa caixa, a uma distância que eu estou chamando de P, está colocado um objeto. Professor, que objeto é esse? Qualquer coisa, pode ser até você, meu brother. Então você está na frente dessa câmera escura. Você está sendo iluminado. No caso, esse você está sendo iluminado, né? Nas máquinas fotográficas antigas, essa iluminação era causada pela explosão da pólvora, que emitia luz, né? Pum, explodia. E aí a pessoa era completamente iluminada. Então, depois de ter sido iluminada, a luz era refletida por ela. E aí eu tracei aqui dois raios luminosos refletidos por ela. Um que sai da cabeça, bem aqui no ponto A, como já dizia o francês, né? Le ponto A. E aí esse raio luminoso, ele sai em linha reta, entra pelo orifício e bate aqui atrás da caixa, da câmera escura. Outro raio luminoso que foi preenchido pela outra extremidade, no caso o pé dessa figura aqui no ponto B, se propaga em linha reta, entra por esse orifício e incide bem aqui nesse ponto B'. Olha só que doideira! A imagem formada por uma câmara escura, como você pode perceber aqui, ela é menor do que o objeto. Isso aqui não necessariamente é uma verdade, tá? A gente não vai ver isso agora, mas é legal que você saiba que o tamanho da imagem produzida numa câmera escura, ela é proporcional a essa distânciazinha aqui, olha, entre o orifício e essa parte de trás da câmera escura onde a imagem é formada. Essa parte de trás, né, da câmera escura onde a imagem é formada, a gente até chama às vezes de, olha só, anteparo. Anteparo é essa partezinha onde ela é formada. E aí, essa imagem foi formada aqui atrás, ou seja, quanto maior for essa distância, maior também vai ser a imagem. O negócio é que geralmente
essa distânciazinha da caixa aqui, né, ela é bem pequenininha se comparada com a distância entre o objeto e esse orifício. Então, geralmente, numa câmara escura, pelo menos em máquinas fotográficas, a imagem formada aqui é menor. Mas pode ser maior, então não se apega a isso. Uma coisa que eu quero que você entenda é que a imagem formada sempre vai ser invertida. Invertida quer dizer que ela vai estar de cabeça para baixo, tá? Veja bem, aqui olha só, pés embaixo, cabeça em cima. Olha aqui, cabeça embaixo, pés em cima. Que loucura, cara! Então uma imagem formada numa câmara escura, ela vai ser dita como invertida. Olha só que loucura, que doideira, que ousadia. Toda imagem formada numa câmara escura vai ser invertida. Professor, me dê um exemplo. Claro que eu vou te dar um exemplo. Na verdade, eu vou te dar dois. Se você já participou alguma vez, em igrejas principalmente, quando se usavam os retroprojetores, onde as pessoas tinham a letra de um cântico ou uma letra qualquer e precisavam refletir aquilo como se fosse um data show antigo na parede, o objeto ou a folha, né, onde estavam escritas aquilo que você quer projetar na parede, tinha que estar de cabeça para baixo, para a imagem aparecer de cabeça para cima, porque aquilo funcionava como uma espécie de câmara escura. Agora, exemplo mais curioso do que esse é o olho humano. No olho humano, a imagem é formada de cabeça para baixo também. Imagina que essa câmara escura seja o seu olho e que esse orifício aqui seja a pupila, sabe? Aquele pontinho preto que fica no meio do seu olho, aquilo que deixa a luz entrar. E aí um objeto, ou seja, uma pessoa na sua frente que você está enxergando, né? Reflete raios de luz que entram pela sua pupila e formam uma imagem bem atrás do seu olho. Só que essa imagem formada atrás do seu olho é uma imagem de cabeça para baixo. Esse ponto onde a sua imagem é formada é chamada de retina. Professor, mas por que eu não enxergo as coisas de cabeça para baixo? Ah, meu jovem, meu gafanhotozinho. O nosso cérebro é muito inteligente, ele é muito sábio, então ele vai pegar essa imagem formada de cabeça para baixo e ele vai reinverter, vai deixar ela de cabeça para cima. Então nosso cérebro é bem safo, manja. Então toda imagem formada por uma câmara escura, ela é invertida de cabeça para baixo. Então colocar isso como observação aqui, ó, famosa cabeça para baixo. Só que existe mais uma curiosidadezinha nesse tipo de formação de imagem. É que a imagem, além de ser, né, formada de cabeça para baixo, ela é formada de forma revertida. Professor, me explica o que significa uma imagem revertida? Essa imagem revertida, ou imagem também chamada de enantiomorfa, mas a gente não vai entrar nesse mérito, é uma imagem que troca a direita, olha só, troca a direita pela esquerda. Professor, eu não estou entendendo muito bem não, você poderia me explicar um pouquinho melhor? É claro que eu posso, meu chafem. É claro que eu posso. Veja bem nessa imagem formada aqui. Olha para esse pescador, ele segura o peixe com a mão esquerda. Agora, veja a imagem formada por ele aqui embaixo. Essa imagem é de um pescador que segura o peixe com a mão direita. Opa! Aqui ele segura com a mão esquerda, aqui com a mão direita. Ele está de cabeça para baixo? Tá. Então essa imagem é chamada de invertida. Só que houve troca da direita pela esquerda? Houve. Então essa imagem é chamada de revertida. Eu quero que você saiba identificar como vai se formar uma imagem numa câmara escura. Ela vai ficar de cabeça para baixo e a esquerda vai ser trocada pela direita. Belezura? Desse jeitinho, dessa jeitola. Vamos seguir para a próxima então, hein? A imagem também pode ser formada a partir de um espelho plano, galera, mas dê uma olhada aqui que eu tenho o exemplo de uma borboleta, uma mariposa, né? E aqui um espelho plano, aquele espelho reto, que é o espelho comum utilizado na sua casa, que é aquele pelo qual você se enxerga quando você está saindo de casa para ir trabalhar, para ir para festinha, pegar aquele banho magia, coisas do tipo, tudo bem? Então, olha, isso aqui é um espelho plano.
Imagina que essa mariposa foi iluminada, portanto ela refletiu raios luminosos. Esses dois raios luminosos, ó, esse bateu no espelho e foi refletido. Esse outro raio bateu no espelho plano e também foi refletido, atingindo os olhos de um observador. Quando esse observador percebe esses raios vindo dessa direçãozinha aqui, como os nossos olhos estão habituados a enxergar a luz se propagando em linha reta, ele acha que essa mariposa na verdade não está aqui no ponto onde o objeto realmente está. Ele enxerga a mariposa, olha, seguindo em linha reta a partir dos raios que chegam nos olhos deles. Então ele vê essa mariposa aqui dentro. Essa mariposa, né, ela está dentro do espelho, na verdade, ela está entre aspas. Ela fica entre aspas dentro do espelho. É aquela imagenzinha, né, que você vê, que você enxerga quando você se olha através de um espelho plano. Parece que a sua imagem está lá dentro, né? Quanto mais você se afasta do espelho, mais a imagem se afasta do espelho. O negócio é que você já experimentou em algum momento levantar a mão esquerda em frente ao espelho? Você vai perceber que seu reflexo vai levantar a mão direita. Assim como funciona quando você tira uma foto a partir da câmera frontal do seu celular. Tira uma foto da sala ou de alguns amigos a partir da câmera frontal do seu celular. Pede para que todos eles levantem as mãos esquerdas. Você vai perceber que na foto eles vão estar com a mão direita levantada. Alguns celulares, lógico, tem uma tecnologia para fazer essa reinversão. Mas se olha no espelho, está na frente do espelho e levanta a mão direita, o seu reflexo vai levantar a mão esquerda. Essa imagem também tem uma reversão e é por isso que a gente chama essa imagem formada por um espelho plano de enantiomorfa, tá? Morfa. Então aqui você tem esse caso de reversão novamente, né? Você trocou a direita pela esquerda. Professor, mas eu vou ficar de cabeça para baixo? Lógico que não. Já pensou se você se olha no espelho plano e você se vê de cabeça para baixo? Que merda que seria? Então não é isso que está acontecendo, beleza? Olha só, por exemplo, se uma letra F for colocada em frente a um espelho plano, olha como é que a letra F do outro lado seria formada. Você tem a troca da direita pela esquerda. Por que que isso acontece? Porque a distância, olha só, a distância da imagem até o espelho é a mesma distância que do objeto até o espelho, olha só. Essa distância aqui de N, por exemplo, até o espelho é a mesma distância que N' até o espelho. Essa distância de A até o espelho é a mesma distância que A' até o espelho. A mesma coisa acontece com P e P', tá? Então, olha só, caso essa imagem, caso esse objeto se afaste do espelho, a imagem também vai se afastar. A imagem não é formada maior e nem menor, nem um pouco, tá? Nem maior nem menor. Mas ela sofre uma reversão, troca da direita pela esquerda e ela leva esse nome, enantiomorfo. Professor, eu preciso decorar esse nome? Não, você não precisa, mas é muito legal que você saiba o que está acontecendo. Faz esse experimento do espelho, tá? E comenta aqui embaixo se deu certo ou se eu estava mentindo para você. Fique esperto com isso aí. Galera, além da câmara escura e do espelho plano, existem também os espelhos esféricos, que são espelhos formados a partir de esferas de vidro. Então, vem aqui nesse espelhinho que está curvo, tá vendo? Ele é curvo. Olha só, ele foi projetado a partir, olha só, de uma esfera. Imagina que um espelho formava uma esfera de vidro. E dessa esfera de vidro você cortou uma parte, obtendo um espelho que pode ser côncavo ou convexo. Galera, esse espelho côncavo, olha só, a parte reflexiva dele é essa parte de dentro, tá vendo? A parte de dentro. Agora no espelho convexo, a parte reflexiva é essa parte de fora. E quando a luz bate nele, algumas coisas muito interessantes acontecem. Olha só. Quando a luz bate nele, quando a luz incide sobre esses espelhos, dependendo do ponto onde ela incida, esses raios vão tomar direções no mínimo interessantes. Veja só, aqui nesse espelho côncavo, você tem raios que vêm paralelos ao eixo que divide esse espelho no meio. Então esse raio de luz veio paralelo a esse eixo que divide ele no meio e foi refletido por um ponto F. Professor, que ponto F é esse? Esse ponto F é chamado de foco do espelho. Esse foco do espelho é um ponto muito importante para os espelhos esféricos, tá?
esse foco, ele é igual a metade do raio de curvatura. Professor, você está me deixando muito confuso. Raio de curvatura? A grosso modo, tá? A grosso modo, você tem aqui uma esfera e esse é o centro da esfera, ponto C. Toda esfera tem um raio, né, que eu posso chamar de raio R. Então, esse R é o raio de curvatura dessa esfera. Aqui, ó, na metade do caminho, né, a metade de R, você tem um ponto F, que é o foco. Tá vendo? Esse aqui é o ponto F, que é o foco. Imagina que eu apague, né, essa esfera aqui, ó, apague pelo menos uma parte dela e eu mantenha só outra parte. Tá vendo o que eu tenho aqui? Eu tenho um espelho côncavo. O centro da esfera do qual esse espelho foi obtido é o centro de curvatura desse espelho. Esse ponto que está entre o centro de curvatura e o espelho é chamado de foco. E o ponto, né, onde esse raio se encontra com o espelho é chamado de V, chamado de vértice, que são os pontos que você consegue observar nessa imagem aqui. Show de boletas? Então, olha quem a gente tem. A gente tem um vértice, a gente tem um foco e a gente tem o centro de curvatura. Você não precisa necessariamente lembrar que o foco está na metade do caminho, não por enquanto. Mas é legal que você saiba que qualquer raio que venha paralelo, raio de luz que venha paralelo a esse eixo do espelho, passa pelo foco, é refletido pelo foco. Olha só o que aconteceria se eu tivesse outros raios paralelos. Eles bateriam no espelho, passariam pelo foco. Olha aqui embaixo, bateriam no espelho e passariam, bateriam no espelho e passariam pelo foco. Qualquer raio luminoso, até aqui embaixo, ó, paralelo, e vai ter que passar por onde? Pelo foco, paralelo, bate no espelho e vai passar pelo foco. Todos os raios luminosos acabam passando pelo foco, todos os raios luminosos passam pelo foco, pelo menos aqueles que vêm paralelo a ele. Você já deve ter visto alguma vez antenas parabólicas que elas têm um pequeno eixo e um receptorzinho bem aqui na frente delas. É como se fosse um pingolinho que fica bem na frente delas. Aquilo é um receptor na antena. Todos os raios que batem na antena parabólica, eles são refletidos para esse receptor que fica no foco da antena parabólica, é por isso que o sinal é tão intenso. Para você ter ideia, existem equipamentos chamados de concentradores solares, que é como se fosse um espelho côncavo. O negócio é que esse espelho côncavo ele não estaria aqui, ó, nessa posição, tá? Ele não estaria na vertical, ele estaria na horizontal, ou seja, um espelho côncavo que estaria deitado, bem assim. E aí ele tem um focozinho bem aqui em cima, foco esse que eu vou chamar de F. Ele é apontado para o Sol, olha que construção legal. E todo raio luminoso que vem do Sol, né, paralelo aqui ao eixo desse espelho, vai passar pelo foco. Olha, o raio de luz veio do Sol e passou pelo foco. Outro raio veio do Sol e passou pelo foco. Todos eles se encontram em um único ponto. Sabe o que é colocado aqui nesse pontinho? Sabe? Aqui? Uma panela. E essa panela é atingida por todos os raios provenientes do Sol sendo concentrados nela. E aqui você faz um feijão, faz um arroz, faz um miolo, você frita um ovo. Isso é um concentrador solar, olha que doideira. Então, tem bastante aplicabilidade quando você fala desses raios que vêm paralelos, né, a esse eixo. Todos os raios que vêm paralelos ao eixo no espelho côncavo, eles vão passar pelo foco do espelho côncavo. Isso é importante. Então, lembra do aquecedor solar, por exemplo, onde eles usam para fazer comida. Todos os raios passam pelo foco. Todos os raios passam por onde? Pelo foco. Os raios que vêm paralelo vão para onde? Foco. Então, na prova você tem que ter foco. Beleza? Show de bola, a mesma coisa acontece na antena parabólica. Mas, professor, e nos espelhos convexos? Olha que coisa minimamente interessante que ocorre com os espelhos convexos. O foco do espelho convexo está aqui dentro do espelho, Aí a gente chama esse foco dele aqui de foco virtual. Professor, foco virtual, mas virtual é aquilo que não é de verdade, mas é justamente isso. Os raios luminosos, olha, eles saem, batem no espelho e são refletidos. Então não tem como eles atravessarem o espelho e chegarem até esse foco. Mas veja, apesar desses raios serem refletidos, o prolongamento dos raios refletidos passam pelo foco. Qualquer raio que venha paralelo a esse espelho, né, vai ter o seu prolongamento passando pelo foco. Por exemplo, aqui, olha,
veio paralelo, tá? E aí, ele vai ser refletido para cá. Só que o prolongamento dele, veja bem, o prolongamento desse raio passaria pelo foco. Aqui ficou meio torto, mas é basicamente isso que acontece. Esse espelho convexo não tem muita aplicabilidade nesse sentido, tá bom? Então eu quero que você pense no espelho foco, nisso que a gente acabou de conversar, que é muito importante. Show de bola? Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, beleza, galera? Agora veja, é interessante que eu saiba como os raios se comportam nos espelhos côncavo e convexo. O problema é que apesar de eu saber do comportamento deles, eu não sei como a imagem vai ser formada. Ah, mas beridas, vocês já devem ter se colocado na frente de um espelho côncavo. Naqueles espelhos de maquiagem, por exemplo. Então aqui a gente tem espelhos de make. Make, para quem não sabe, né, os jovens mancebos, make é maquiagem. Quando as meninas se olham nesse espelho de maquiagem para se maquiarem, para ajeitarem os cílios ou sobrancelhas, elas percebem que as caras delas ficam muito grandes. Esse é o principal uso de um espelho côncavo, ampliar a imagem. Então, olha, no espelho côncavo, galera, vários tipos de imagem podem ser formadas. Cabeça para cima, cabeça para baixo, maiores ou menores. Mas a principal aplicação desses meninões aqui é uma imagem que seja maior. Então, a finalidade de um espelho côncavo é o de gerar algum tipo de ampliação. Ampliação, exatamente. A finalidade de um espelho côncavo é deixar a imagem maior e manter ela de cabeça para cima. Quando as meninas, né, se olham no espelho côncavo, as caras delas, apesar de ficarem maiores, não ficam de cabeça para baixo. Isso porque a ampliação ela é gerada sem inversão. Então a imagem continua de cabeça para cima, só que fica maior, bem grandona. Tipo aquelas imagens geradas em casas de espelho que você já deve ter frequentado ou pelo menos visto em filmes americanos, não é verdade? Agora, se a finalidade de um espelho côncavo vai deixar a imagem maior, causando uma ampliação, então o espelho convexo gera uma famosa o quê? Famosa redução. Meu Deus. Redução, exatamente. O espelho convexo ele tem a finalidade de, olha o objeto, olha o tamanho dele. Agora olha o tamanho da imagem, de deixar a imagem menor. Só que no espelho convexo, o único tipo de imagem formada vai ser essa imagem menor aqui, redução, tá? Professor, mas onde é que a gente vê esse tipo de imagem sendo formada? Olha só, alguns retrovisores de carro usam esse tipo de espelho. Por que que usam esse tipo de espelho? Porque ele gera uma ampliação. Professor, mas você falou que quem amplia é o côncavo. Sim, quem amplia a imagem é o côncavo. Mas isso aqui gera uma ampliação, olha só, uma ampliação da região que você consegue ver, tá? Ou essa região que a gente consegue ver, a gente chama de campo de visão. Uma ampliação do campo de visão, ou seja, a imagem fica menor, mas o que você consegue ver é maior. É por isso que os retrovisores usam isso aqui, porque eles mantêm as imagens menores, mas em compensação eles conseguem ver uma área maior. E aí, né, aqueles acidentes causados quando o motorista não vê um motoqueiro se aproximando são evitados, pelo menos grande parte deles. Então, olha só. Lógico que, olha só os raios luminosos. Um raio luminoso sai dessa imagenzinha aqui, desse objeto. Outro raio luminoso vem para cá e eles se encontram atrás do espelho. Esse ponto de encontro é onde forma a imagem. É a mesma coisa aqui. Só que a gente não está aqui para estudar isso, beleza? Então eu quero que você entenda que o espelho côncavo gera uma imagem maior, uma ampliação, enquanto que o espelho convexo, uma redução. Olha exemplos aqui, ó. Dá uma olhada nesse espelho. A mão da pessoa é o objeto e olha o tamanho dessa imagem. Tá de cabeça para cima. Tá maior ou menor? Vai que eu te dou um tempo para responder. Essa imagem tá maior ou menor? Ah, a imagem é maior, então eu tenho uma ampliação.
Esse espelho então é côncavo ou convexo? Exatamente, é um espelho côncavo, porque é o espelho côncavo que gera imagens maiores. Agora dá uma olhada aqui no lado. Olha só, você acha que a imagem que você está vendo aqui nesse espelho, ela é maior ou menor do que o objeto? Dá uma olhada no tamanho dessa caixinha. Você acha que a caixinha é realmente desse tamanhico? Ou você acha que a imagem é maior? Então essa imagem, na verdade, ela é menor. Então que você tem uma imagem menor, ou seja, uma redução dos tamanhos originais. Como essa imagem é menor, esse espelho é côncavo ou convexo? Exatamente, convexo, porque é o espelho convexo que gera reduções. Esse espelho que você está vendo aqui, no espelho convexo, ele também é aqueles espelhos utilizados na parte de trás do ônibus, para que o motorista consiga enxergar uma área grande, né? Tem uma maior abrangência daquilo que ele consegue ver. Além disso, também são espelhos utilizados em lojas de conveniência, justamente para você ver uma área maior e aí, né, as pessoas ficarem te vigiando quando você entrar no supermercado e nego achar que você vai, sei lá, roubar um biscoito ou alguma coisa do tipo. Então ele vai estar te vigiando. Ah, tô escondido aqui roubando esse biscoito. O cara tá te vendo. Fica veiaco. Beleza, galera? Então, olha só. Terminamos essa aula por aqui, então quero que você saiba como a imagem é formada num espelho côncavo, convexo, espelho plano e na câmara escura. Câmara escura, imagem de cabeça para baixo, ou seja, invertida, e também existe a troca da direita pela esquerda, imagem revertida. No espelho plano, a imagem é do mesmo tamanho, não fica maior e nem fica menor, mas ela sofre uma reversão, né? Aquela imagem enantiomorfa, esquerda é trocada pela direita. Os espelhos côncavos e convexos, eles têm os raios incidindo e sendo refletidos por eles de formas estranhas. Mas todo raio no espelho côncavo que vem paralelo a ele se concentra onde? No foco, tá? Lembra da antena parabólica e do aquecedor solar, ou do concentrador solar. Além disso, a maior aplicabilidade de um espelho côncavo vai gerar imagens maiores e dos espelhos convexos imagens menores, que apesar disso, ampliam o campo de visão. Beleza? Forte abraço, beijo no seu coração, até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo e deixa aquele like para ajudar a gente nos videozinhos. Beijões!